primeiro, veja, quando nós trabalhamos o princípio, tá, da colação dos textos, que estes foram princípios criados pelos próprios críticos textuais, e os que mais trabalharam com eles foi Westcott e Roth, se refere em tentar entender por meio de variações a combinação da fonte joanina. Então, quando você pega a fonte joanina ela está ligada com o Apocalipse e com Hebreus. Olha, que eu vou mostrar aqui, ó. Então, eu só poderia construir um texto de João com essa estrutura. Aqui, ó. Vou pegar até... Cadê? Só aqui. Vamos pegar aqui só, ó. Você está conseguindo enxergar aí, não? Sim, eu estou vendo. Você tá ok. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Olha aqui, ó. Você não tem como construir esse texto com esse acréscimo para dizer o que está no céu, conforme eu coloquei aqui, ó, que é tardio. Veja, é uma tradução tardia, ok? Diferente do que veio do céu, senão como? Aqui, ó, o bizantino, que é o que nós temos. Olha aqui, ó, Hebreus 11:6, da estrutura, e voltado à estrutura joanina. E Revelação 1:14. Então, como esses textos são textos, e a gente não está falando de um livro pronto, porque não havia Novo Testamento. É isso, primeira coisa que as pessoas precisam entender. O que hoje nós temos em mão, chamado Novo Testamento, foi um processo. Até chegar ao cânon, o livro era um rolo. E um rolo poderia estar em formatos de fragmentos. Então, eu entendi. Rapidamente, eu não entendi porque está associando Roon com outras passagens, é por causa da ideia. É a ideia do verbo. É a ideia, o próprio verbo. É do próprio verbo. Porque se João ali, ele colocou numa estrutura como um predicado do ser. Tá lá? Do verbo ir. Volte para mim, por favor, lá. Ó, peraí. Rapidamente. Predicado do ser. Aqui em cima. Deixa eu ver. Tá falando de João 1:4, né? Não. João 3:13, o que a gente está lendo aqui. Não, mas isso aí deixa eu ver. A tradução seria aí, Roon, porque o verbo em mim aí, ele é um verbo, aí, além de ser um verbo de estado, e um verbo de estado indica também que pode ser um verbo intransitivo, de intransitivo também pode ser, por causa o verbo ele pode ser de movimento ou estativo. Esse verbo mas ele está como particípio. Pois é, Roon, mas independente que seja particípio, o particípio tem função de adjetivo, e o adjetivo ele pode ser substantivado, e o particípio também, ele tem a ideia de verbo. Por isso que é um particípio. Ele participa das duas naturezas. Sim, professor Euler. Eu concordo, mas veja que ele não está só. Você percebeu o detalhezinho que nós temos aí, um conectivo muito claro, que é uma das formas do próprio artigo do nominativo aparecer ligado a ele? Exatamente. E que o Daniel Wallace, que é você é um dos maiores especialistas em grego e deixa muito claro que quando há esse uso de Roon, nesse sentido, que não pode ser como um artigo, mas ele participa como um propositivo ligado, individualizando o próprio substantivo para dar um foco, ser, sim, existir. E não, aí eu não posso. Eu falei que... O que ocorre? Roon, ele é sujeito. Roon é predicativo do sujeito, porque o artigo aí, junto com o particípio, ele faz com que o particípio saia da classe gramatical adjetival e entre na classe nominal. Este é um texto de memória, de tradição. Esse texto é uma criação de uma escola que está tentando trazer para a sua comunidade algo relacionado àquele sujeito, àquele personagem, por decorrência de toda uma teologia que se constitui com ele a partir do verso 1, do capítulo 1, que vai passar no capítulo 3, como você mesmo pediu para voltar lá no 1, diretamente. Quando chega aqui, justamente, você vai perceber que fez-se questão de se optar nessa estrutura, ao invés de tomar, de simplesmente deixar o termo pronto, parar em Horruiosto antropô. Pronto, acabou. Não teria problema nenhum. Só que a comunidade disse, não, peraí, se parar nisso, a gente tem um problema, porque é o que subiu
o que também desceu, o Filho do Homem. Mas o Filho do Homem, onde? Não tem. Então acrescentou-se que está no céu. E por que acrescentou-se que está no céu? Porque toda a narrativa, Euler, do João, ela se dá no que se vai chamar deidade de Jesus. Então, por mais que a gente faça uma análise gramatical, lexical, o que for, a teologia é sobre a deidade. Imagina, se eu presumir que o texto não é uma construção de um redator e que era possível ele ter parado em to antropo, ali em roios tu antropo e em to urano, pronto. Eu vou dizer que o escritor, esse escritor que está escrevendo esse texto aí, ele dá a ideia claramente de que o próprio Jesus que veio, que foi, é o Pai. E aí você vai para uma construção de um debate teológico sobre a unicidade de Jesus, se é Pai, Filho e Espírito Santo, se ele era realmente o Deus, já que o texto diz, cai o Deus. Veja isso aqui. Lembra que estamos trabalhando o mesmo verbo. Ó, aqui em Apocalipse, olha aí, não sei se você consegue abrir aí a sua Bible Works no Apocalipse. Não, eu vou ler daqui mesmo. Dá para ler aí? Em 4? Versículo Apocalipse 1:4, né? Isso. Essa estrutura logo após aí, ó. Hotiestin, hoitori, exetuntis, exetunti autonomis tapodotes. Você está lendo o quê? Ginetai. Qual que você está lendo? Aqui? Acho que é 1:4 que... aqui. Ó. Tá. Perdão. Teuron, ou seja, Deus, que Ron, o ser, Kai Roen, o era, Kai Roer comeno, o que está vindo, porque ele comeno é um particípio, né? Kai apoton repta, e 2,7, ton repta, das 7, pneumaton, dos espíritos, anopion, diante, que está diante, tu, antropo, autu, diante do trono de Deus. Essa é a tradução. Ok. Aí, veja logo no início, que eu peguei, ok? Voltamos ao Apocalipse, que é, lembrando, João, Apocalipse dito, João, escola, esse mesmo verbo vai ser empregado nessa relação clara de mostrar que lá quando nós voltamos no João 3,13, o que o redator ele faz se a gente manter isso aqui, ó, que é o que veio e não o que está, nós teremos um problema. Porque a ideia é da legitimidade na transcendência e imanência de Jesus. Porque se eu paro somente aqui, o Euler, ó, no segundo texto, né? Aqui, ó, olha aqui. Olha aqui. Sim. Porque quem está escrevendo já sabe que na teologia Jesus já foi. Ele não está mais. Vê se você conseguiu entender. Sim, mas por que não seria... outra coisa também. Outra coisa que se Ronanturano, que aparece em João 3,16, que está aqui na sua tela. João 3,16? João, aqui, ó, João 3,16. Aqui em cima, a estrutura. Ronanturano. 3,13. 3,13, isso. 3,13, exatamente. Por que não seria, por exemplo, como eu estou vendo a estrutura aqui, por que não seria um nominativo absoluto? Não poderia. Aqui nesse caso, professor, aí, assim, me desculpa o que eu vou falar aqui. Não tem, porque aí eu não tenho como abrir, mas eu peço você, se puder fazê-lo. Olha o que temos depois. Isso chama-se, ou seja, nós estamos na estrutura frasal. O texto para aqui, ó. Vamos ver onde o texto para. Roios tu antropo. Ok. Agora veja o que eu tenho depois, que está no céu. O que nós temos no versículo de número 13, fechando, professor Euler? Está claro, na palavra tu, uranu, você tem o genitivo. Eu trabalhei justamente, lembra que eu falei agora antes sobre em uranu? Sim. Em cima, partindo, olha aqui, ó, exceto aquele que foi, porque aí poderia trabalhar com ro, on, a ideia de aquele, aí sim, você poderia ainda, tanto que eu coloquei aqui, ó, que foi em Uranou e
desceu de lá. Nessa estrutura, Ro-On, em todo o Novo Testamento, não cabe parentético. Por exemplo... Deixa rapidamente aqui, deixa eu só te dizer. O nominativo parentético é um nominativo que chamamos que, quando um autor está descrevendo algo, e também, tem essa questão, né? O autor escreve algo, o nominativo parentético, ele, em alguns casos, a gente pode evidenciar, como no livro de Atos, como em outros livros, que é a pessoa que está, vamos colocar, o copista. É só para você entender o que é um nominativo parentético. O copista. O copista está escrevendo tudo mais e tal, aí deparou diante de uma passagem, né? Então, como nós não estamos no século I, nesse sentido, ou na época, ou século II ou III, quem está copiando esse texto, como nós não estamos no século XXI, onde podemos colocar o parêntese entre parênteses, né? Uma frase parentética entre parênteses ou entre vírgulas, isso o tradutor vai fazer. O que ocorre? O copista está escrevendo esse texto, aí se deparou acerca disso e quer fazer uma explicação, mas a partir do ponto de vista do copista. José Alessandro. Caiudes anabebeken, ou seja, ninguém tendo subido esturano para o céu, eime roekiturano, a não ser o que do céu, catabás, tendo descido, porque é um particípio, no caso, um particípio no tempo auristo, catabás, no tempo auristo, esse particípio também indicando o passado. O que eu quero dizer corretamente é que mesmo que a gente fale e admita, porque a gente pode aqui até admitir a forma com que se que se estrutura a oração, mas não é o mesmo copista, isso já está claro, que não é pelas fontes, porque a gente tem diferentes, evidentemente, textos colacionados. Então você pode pensar, é uma intercalação. Não é porque não há outro manuscrito, não há outro texto que diga que isso. Ok, nesse ponto. Você pode... texto antigo, tá? Ok. Você pode pensar o seguinte, o segundo redator, ele veio, mas veja, o parentético também tem por objetivo criar uma relação teológica. Ou ir contra uma relação teológica. Isso está em próprio Daniel B. Wallace. Então, inclusive quando criticou o Peterson, o Robertson, perdão, quando criticou o Robertson, está lá na página, depois eu vou mandar para você pode ir na nota de rodapé em relação a isso. Na gramática de Daniel Wallace. Na gramática de Daniel Wallace. Dou aula na gramática dele, entendeu? Então, lá na nota de rodapé, ele faz uma crítica justamente, depois, eu acho se for no PDF, quando você for no pesquisar e colocar Robertson, aí vai aparecer ali, ele inclusive fazendo uma crítica. Por quê? Porque mesmo que seja essa inserção, toda inserção, ela na verdade tem por objetivo ou ser uma antítese ou um paradoxo. E o texto deixa claro que porque há reformulação. E quem explicou isso, professor Euler? Não fui eu. Por que poderia ser um paradoxo aí, meu professor? Paradoxo é quando existe algo contrário. Pode ser um paradoxo aí, em Roon em Torano. Quando é algo contrário. Não, eu estou falando aqui, em relação a isso aqui e isso aqui. Cadê? Peraí, deixa eu pegar aqui. A estrutura. Vir e estar. Aqui, Aqui para cá, que são duas coisas diferentes. Estar e vir ao céu. Veio do céu. Aqui, entende? São duas coisas absolutamente, professor Euler, distintas. Em um texto curto ou longo. Por isso que eu expliquei isso aqui, a partir do que está na própria hipótese de colação sobre o assunto. Aqui, Então, eles mesmos vão dar. Aí, qual foi a explicação? Explicar sobre a leitura mais curta. E aí, isso já entra para o aspecto de ter o papiro que foi encontrado, seja lá P53, P52, qual papiro? Mas esse aqui, ele vem mais lá do Egito, não serve. Quem sabe da África Setentrional? Pode ser. Esse aqui, ele já é mais ocidental. Mas, espera aí, ele não é tão antigo. Então, o que eles vão fazer?
Não, vamos optar. A leitura mais curta, sempre mais prioritária, pode ser. Mas alguém tentou consertar